Breaking News, CNN. Portanto, só para marcar essa notícia que chega neste momento, que a gente já falava, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de autorizar a operação militar na Ucrânia. Lembrando, existem muitas tropas militares na fronteira entre Rússia e Ucrânia e agora sim, todas essas tropas têm autorização para começar a invadir. Nesse momento, são 6 horas da manhã em Moscou. A gente vê imagens ao vivo de Kiev, na Ucrânia, onde tudo pode começar a acontecer em instantes. Por enquanto, a gente vê uma calmaria, mas a gente vai seguir acompanhando ao longo dessa madrugada para ver o que pode acontecer depois dessa autorização. Renan de Souza segue com a gente por aqui, Renan, porque foi uma fala do presidente russo Vladimir Putin, né? Explica pra gente. Foi durante uma fala dele, e ele está inclusive falando, ele segue falando, você está de olho aí no que ele está falando com relação a isso, e ele autoriza neste momento a entrada das tropas militares. Renan. Exatamente, Muriel. O presidente russo está fazendo ainda esse pronunciamento, a nação russa, e as informações estão chegando de momento, mas ele disse neste momento que esse é um ato de autodefesa contra problemas que são maiores. Ele até chegou a dizer que a Ucrânia vai ser a única responsável caso haja derramamento de sangue nessa possível e agora viável, né, a operação militar. Ele até chama a Ucrânia de regime, né? Se refere ao governo ucraniano como regime. E ele disse que também a Rússia vai responder no caso de uma interferência estrangeira. E ele fez esse apelo para que os soldados ucranianos baixem as armas e voltem para casa. Então, portanto, Vladimir Putin começou esse pronunciamento dizendo que autorizava uma operação militar na região de Donbás, que fica no leste da Ucrânia. Mais cedo, os líderes dessa região de Donbás haviam feito esse apelo para Vladimir Putin, pediram uma operação militar, uma ajuda, né, militar, e Putin autorizou essa operação militar. Eu chamo a atenção que isso acontece no exato momento em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas está reunido em Nova York, tentando decidir, tentando falar, tentando persuadir Vladimir Putin no último momento de qualquer incursão no território ucraniano. Inclusive, essa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas começou com o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, fazendo um apelo direto para Vladimir Putin. Ele olhou para a câmera e pediu para Putin evitar o derramamento de sangue da população, né? Então, Muriel, tudo está acontecendo neste exato momento. As informações que a gente recebe de momento, mais cedo, a Ucrânia havia fechado já o espaço aéreo do país, temendo essa operação militar, temendo o início de uma invasão russa, porque os americanos dizem que a invasão seria em larga escala. 2 companhias aéreas que estavam sobrevoando o espaço aéreo da Ucrânia, a El Al de Israel, que seguia para Toronto, e também a LOT Polish Airlines, deram meia volta e saíram do espaço aéreo da Ucrânia, que está fechado para aviação civil até às 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira, e esse pedido pode ser renovado. A Ucrânia, neste momento, também está em estado de emergência devido a essa possibilidade de invasão russa. Agora, fica a dúvida sobre o que vai acontecer agora, sobre essa entrada dos soldados russos, né, na região de Donbás, conforme autorizado por Vladimir Putin. Isso porque, mais cedo, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, disse que não queria guerra, mas que seu país iria responder caso houvesse uma agressão russa. Então, a gente precisa entender também até que ponto vai ser essa operação. Se a Rússia vai se concentrar nas regiões em que Vladimir Putin reconheceu como independentes, ou se o país vai seguir adiante, né, vai tentar uma operação maior contra todo o território russo. Vladimir Putin disse agora há pouco que a ideia não é fazer essa operação, vou até ler aqui de novo, contra o território russo, o território ucraniano, perdão. E a ideia dele é justamente se concentrar na região de Donbás. Agora, Muriel, é uma situação bastante fluida, né? Os correspondentes da CNN, Fred Plankin, que está em solo, já dizia mais cedo num relato escrito que ele já tinha visto uma movimentação militar muito grande ali na região leste da Ucrânia, com comboio militar, o que indicava que tudo isso
poderia acontecer já nas próximas horas. E agora, autorizado por Vladimir Putin, a gente tem a impressão de que isso de fato vai ser consumado, essa possível ocupação russa da região leste da Ucrânia. Então, Muriel, são essas informações que a gente recebe neste exato momento sobre a situação ali no leste da Ucrânia.